Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos aí o episódio 2 do Perguntas e Respostas. Eu, a minha irmã Ana Júlia, e hoje tem plateia, hein galera? Olha lá, ó. Minha mãe e meu pai Oi, tudo no bom? banco de trás. Minha mãe foi orientada a não falar muito. E vamos iniciar aí o segundo episódio hoje, como vocês puderam ver. Nada mais, nada menos que é o próprio, deixa eu iluminar aqui, o Fusca. A gente até teve que fazer uma gambiarra por causa da iluminação ali, senão não se enxerga nada aqui dentro. E para começar esse vídeo aí, eu quero agradecer já a 3 pessoas. O Gessé, que sempre fica comentando besteira nos vídeos. O Oswaldinho, um grande abraço para ele também. Nós temos que gravar um vídeo junto. E também meu amigo Chitão, que largou mão do Brasil, foi lá para Espanha e deixou as coisas velhas aqui em Barretos. Eu tô esperando ele pra gente poder ir lá gravar lá no barracão dele e mostrar as coisas velhas dele, certo? E como prometido, a gente ia ler as perguntas que foram deixadas no comentário do Vectra. Quem ainda não assistiu o primeiro episódio, a gente fez um vídeo tirando dúvidas aí do Vectra. A Ana Júlia vai ler as perguntas aí. Boa noite, pessoal. Então, como o Renan falou, foram deixadas algumas perguntas no vídeo anterior. Então, o canal Rodas no Trilho comentou. Do tio Walter. Do tio Walter, Walter. do William, um abraço pra vocês aí. Abraço. Renan e Ana Júlia, vocês estão de parabéns. Entre o Vectra e o Monza, qual você gosta mais de dirigir, Renan? Olha, sem clubismo, né? Não é porque é o Monza, né? O Monza tem muito mais carinho por ele, mas o Vectra é melhor de dirigir. Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, né? O Monza é queixo duro, não tem como. Não tem muito recurso, não. Então, entre um e o outro, o Monza. Mas qual dos dois você prefere? Eu prefiro Entre os dois, o Vectra, melhor de dirigir. Mas qual dos dois que eu prefiro aí o Monza, claro. O Guilherme perguntou: conheço o Vectra A. Tenho um pouquinho de história com ele e posso afirmar que é um excelente carro, muito confortável e ágil. Como é a manutenção do Vectra nos tempos atuais? Acha a peça fácil? A parte de mecânica eu achei muito bacana. A parte de mecânica eu tive a oportunidade de fazer a suspensão dianteira dele e encontrei peça tranquilo, não teve nenhum problema com relação a isso. Agora, algumas peças deles são meio crônicas, os papelão de porta, o acabamento do painel, tal, dá um pouquinho de dificuldade. E o ar-condicionado dele também é um item que todos dão problema, então ficou um pouquinho caro de arrumar, mas eu acho que é um carro que ainda acha muita peça fácil, e como todo carro antigo, peça de acabamento é difícil de encontrar, tá? Então, mecânica eu acho que é bem sossegada, agora acabamento começa a ser um pouquinho mais difícil, como qualquer carro antigo. Certo. A Sheila Marim. Quem que perguntou? Quem será? A Sheila Marim perguntou: qual modelo de Vectra você mais gosta de dirigir, Renan? Eu acho que o Vectra A e o Vectra B são muito parecidos, né? Então não tem tanta distinção, não. O Vectra C eu acho ele um pouquinho mais durão, assim, menos confortável, mas é um ótimo carro também. Eu ficaria com o A ou com o B. Entendeu? Respondeu sua pergunta, mãe? Lógico. Respondeu? Que bom. Lógico. O Carlos Eduardo, Olha o Cadu aí. o Cadu, falou: parabéns pelo canal. Estou acompanhando suas sagas. Ixi, Poderia explicar novamente a questão do Monza e do Vectra? eu acho que ele tá falando do... Eu fiquei um pouquinho... Realmente, né? Às vezes eu confundi um pouquinho na hora de explicar, fiquei meio prolixo. A Chevrolet, ela tinha ideia de chegar com o Monza até 96. E ela já estava meio com a fábrica montada para fazer o Vectra. O primeiro Vectra do Brasil seria o B. Só que com o mercado prejudicando as vendas do Monza, ela teve que adiantar a vinda de um Vectra. E aí ela adiantou a vinda do Vectra A, que já era um carro bom na Alemanha, já trouxe para o Brasil o Vectra A, ficando então o Monza Tubarão, né, de 94, 95, 96, juntamente com o Vectra A, 94, 95, 96, os dois pararam de fabricar junto. Então, o Monza, ele é o Vectra mais antigo. O Vectra é a evolução do Monza, inclusive lá na própria Alemanha,
O Monza era o Ascona e o Vectra era o Vectra que veio pra tomar lugar do Monza. Certinho. Acho que agora ficou claro aí, Cadu. E o Rafael... Esse Rafael aí, um grande abraço, Rafa. Ele é do canal Soco Foguete. Ele é o antigo dono do Vectra. Ah, que legal, que legal. Eu fui buscar o Vectra lá em Penápolis e comprei do Rafael, que é o segundo dono, foi o segundo dono do Vectra aí, cuidou muito bem dele durante todo esse tempo. Um grande abraço, Rafael. Quem quiser ver aí questão de anime, quadrinhos, desenhos e tudo mais, procura aí Soco Foguete, que é um canal muito bacana aí do nosso amigo Rafael. Um grande abraço. Que legal, que legal. O Rafael, ele comentou: ótimo vídeo. É bom saber que o Vectra está em boas mãos. Esse Vectra tem algum diferencial em relação aos outros carros que você tem? Olha, falando de antigo para antigo, o Vectra, o Monza e a XL são veículos da coleção que são pintura original, né? Ah, que legal. Então nunca foram pintados. Então esse é um grande diferencial. Agora, em questão de opcionais e conforto, ele é o carro que é mais completo da coleção, né? O carro que tem direção, vidro, trava. É o motor, o maior deles também da coleção, com exceção do Opala, né? Mas se a gente for falar de eficiência, o motor do Vectra é muito mais eficiente que o do Opala, né? Apesar de ter uma litragem menor. O Opala é 2.5 e o Vectra é 2.0. Excelente. Podemos começar? Acho que pode. Galera, então esse primeiro pedaço aí do vídeo foi com o carro desligado. Vamos ver se ele vai ligar agora. É um outro problema. Ó, ligou e vocês vão ter que se acostumar com a sinfonia do motor a ar. E agora lembrando que as perguntas, foi passado o tema para Ana Júlia. A Ana Júlia fez as perguntas e na surpresa agora ela vai fazer as perguntas para mim. E vamos ver o que vira, né? A única coisa que eu sei que talvez ela pergunte é o porquê de Fusca. Porquê do nome Fusca, mas não sei se ela vai perguntar. Se perguntar, vai lá, Aninha. Eu vou perguntar então. Aproveitando, né? Por que, Renan, que o Fusca se chama Fusca? Perfeito. Se eu tive que pesquisar, eu não sabia. O Fusca originalmente ele saiu com o nome Volkswagen Sedan. E o Fusca é a interpretação brasileira das siglas Volkswagen, VW. VW em alemão fica Fuck, ou Fuca. E aí o brasileiro apelidou de Fusca. E aí nos modelos mais recentes aí, nos últimos modelos, né, da década de 70, ele começou a ser chamado de Fusca. Interessante. Oficialmente pela Volkswagen. Parou de ser chamado de Fusca em 2012, quando a Volkswagen, acho que foi em 2012, quando ela encerrou o nome Fusca na linha de montagem. Certo. Lembrando que o último Fusca foi em 2002 no México. No México. Eu tô falando que o último Fusca foi aquele modelo em cima aquele Fusca novo, sabe? O Beetle. Ah, o novo Fusca. Exatamente. Sei. Foi a última vez que foi usado o nome Fusca de verdade. Agora sim, pode fazer suas perguntas. Agora tô até mais aliviado, serviu pra alguma coisa. Ô Renan, por que você decidiu comprar um Fusca? Qual que foi o seu interesse em adquirir um Fusca? Por que o Fusca? Boa. O Fusca, na verdade, ele saiu a partir de uma troca, né, que eu fiz com o Fábio. Grande abraço aí, Fábio. Ele tinha esse Fusca, eu vendi meu Opala pra ele e peguei o Fusca no lugar. Mas escolha por escolha, eu sempre tive vontade de ter um Fusca realmente, né? É um carro que sempre me agradou, é um carro totalmente diferente, né? O pessoal gosta bastante. E eu sempre tive vontade de ter um Fusca na coleção e gosto de andar com ele. Fico chateado quando ele fica quebrado. Que acontece sempre, né? Mas que acontece com uma certa frequência. Pessoal, nós estamos indo devagar por alguns motivos. Primeiro, por causa do barulho. Segundo, para dar tempo de fazer as perguntas. E terceiro, porque senão chacoalha muito e não vai dar para gravar direito. Tem isso também. Tem isso também. Então vocês ficam de boa aí que chacoalha mesmo. O que pra você torna um Fusca um carro tão icônico? Que eu acho que todo mundo sabe o que é um Fusca, né? Eu não entendo nada de carro, não sei nada de carro,
Talvez se você falar o nome de um carro eu não vou saber o que é, mas se você falar Fusca pra mim eu vou saber. É interessante a gente falar disso. Eu fiz uma viagem uma vez pra Monte Verde e meu Fusca era um dos únicos Fusca que ficou ali no centrão, né? E aí as crianças passavam e olhavam, né? Falavam pros pais, provavelmente as crianças de cidade grande passavam, olhavam e falavam, nossa, um Fusca e tal. Teve até um que foi lá tirar foto. Eu acho que, pelo menos na nossa geração, na minha geração, talvez na sua aí, do pessoal dos anos 2000, década de 90, era muito comum dar de brinquedo Fusca, ou falar, ó o Fusca na rua, né, essas coisas. Então é muito comum isso, né, todo mundo sabe o que é um Fusca. E ele é um carro que ficou por muito tempo no mercado, né, e foi carro de uso de muita gente. Então, sei lá, é difícil de você ver alguns carros na rua hoje, e mesmo assim você ainda consegue ver numa esquina ou outra um Fusca. Então assim, eu acho que o fato dele ter sido um carro mundial, né, que o mundo inteiro teve Fusca, Sim. Na Alemanha, Inglaterra, na Europa, Estados Unidos, México, Brasil, na América do Sul, tudo. Então é um carro que eu acho que deixou essa característica. E se você for ver o design dele, né, ele chama atenção, não tem nada igual com o Fusca, Sim, né? Pra vocês terem uma ideia, o Fusca ele é um design que não mudou muito desde a década de 30. Na década de 40 ele é um carro que manteve a mesma característica arredondada e tal e tudo mais. A gente reconhece o Fusca de longe. Exatamente, principalmente Fusca azul pra bater nos outros. Sim, com certeza. E como que você acha que é a questão da manutenção e restauração do Fusca, quando a gente fala em comparação com outros carros da mesma época? É fácil? É difícil? Como é que é? Olha, Ana Júlia, se a gente for comparar o Fusca 1970, tranquilo? Se a gente for comparar o Fusca 1970 com outros carros da década de 70, o nível de dificuldade hoje está o mesmo. Apesar de que o Fusca, você encontra muitas peças de fabricação atual. Então, por exemplo, se eu bater o paralama desse carro aqui, Deus me livre que aconteça, eu consigo comprar um paralama novo hoje na loja, né? Então eu vou lá em Ribeirão, em São Paulo, e compro peças da carroceria nova hoje. Apesar da qualidade ser bem inferior, claro, mas ainda você encontra. E o Fusca sempre foi assim, né? Você sempre encontrava ainda peças sobressalentes do Fusca. Então assim, é possível, mas cada vez mais está ficando mais difícil por conta de falta de profissional, as peças são caras. Então, por exemplo, se você vai levar um carro atual hoje no mecânico para arrumar, ele pega na hora, arruma para você de manhã e entrega à tarde. Já o Fusca, o mecânico, é Fusca. Fusca, ai, não, ó, não tô tendo tempo. Sei lá, parece que o dinheiro de colecionador não presta. Parece que é um dinheiro amaldiçoado, não é possível. Então temos essa dificuldade, né? Agora, é claro, o carro, por exemplo, o Vectra é muito mais fácil de arrumar do que eu acredito do que um Fusca, por exemplo. Assim, embora eu tive muito mais dor de cabeça. A dor de cabeça dos dois está igual. Né? Então, a tua pergunta qual que foi mesmo que eu já perdi. Se você acha, comparação ao que você falou, né? Em comparação com os outros carros da mesma época, se você acha fácil manutenção e a reparação do Fusca. Então assim, voltando, se eu pegar um Fusca em comparação com um Opala, por exemplo, é muito mais fácil recuperar um Fusca. Sim. A questão de você achar peça nova, tá? É muito mais fácil do que reformar um Opala, por exemplo. Um Dodge nem se fala, né? Dodge, Maverick são valores estratosféricos aí da década de 70, né? Então o Fusca acaba sendo muito mais fácil de recuperar, sim. Você acha que isso se deve ao fato de que o Fusca, assim, pergunta boba minha, tá? Não. Que eu não tenho dado nenhum, mas na minha visão, o Fusca foi mais popular nessa época do que esses carros que você falou. Sim, o Fusca é um carro que foi vendido por muito tempo. Ele permaneceu na linha de montagem muito tempo. Hoje o carro que mais permaneceu na linha de montagem é o Corolla, né? Eles falam, só que o Corolla tem 19 gerações. O Fusca, ele permaneceu aí por um tempo menor
Só que ele tem foi mais ou menos a mesma coisa, mudava um friso, mudava um farol, uma lanterna, um detalhe no interior, um volante, coisa simples, entendeu? Uhum. Já o Corolla foi um carro que realmente modificou muito com o tempo. Então, agora assim, até hoje você encontra Fusca jogado, você dá para recuperar peça, dá para você comprar peça. Muitas peças desse carro aqui foram recuperadas de carro jogado, né? Então tem várias pecinhas dele que eu peguei em ferro velho ou em desmanche, tá? Estamos passando por um pedaço da cidade que não tem iluminação, pessoal. Barretos sendo Barretos. Agora já voltou a iluminação, ficou menos pior. Renan, o Fusca tem algo em particular que eu não conheço muito de carro, que sempre me chamou muita atenção e eu sempre fui muito curiosa sobre, que é o motor atrás, na parte de trás. Certo. Eu queria saber por que foi feita essa escolha de design pro Fusca. Então isso aí a gente precisa ir lá para a década de 30, na Alemanha, né? O que aconteceu? Naquela época na Alemanha tinha-se um conceito que é, por exemplo, hoje qual o carro que mais vende? É SUV, né? Naquela época eles tinham um conceito que o carro ser usual, funcional e bom, era um carro que tinha que ter suspensão independente, que o Fusca tem. Ele precisava ter o chassi tubular, que ele passa um tubo aqui no meio, que é o capela aqui no meio, né? Motor traseiro arrefecido a ar e, por incrível que pareça, ele precisava ser aerodinâmico. Então, para a época, o Fusca é aerodinâmico, tá, pessoal? Não sou eu que tô falando, é história. Então, o que acontece? Por que ele precisava ser, acredito eu, né? Ele precisava ser arrefecido a ar porque na época na Alemanha faz-se muito frio e se ele fosse arrefecido a água congelaria e não daria para usar o carro. Ele, por ser traseiro, acredito eu que é por conta do peso ficar distribuído mais atrás e facilitar a tração do carro em terrenos irregulares, terrenos ruins. Então, tanto é que o Fusca é um carro que não atola. Né? A característica dele é ser difícil de atolar aí no caso. Então, essas eram as características que foram pedidas pelo Hitler, né, no Terceiro Reich. E quem conseguiu... Tinha vários carros na época com essa mesma característica. Sim. Esse carro exclusivamente foi desenhado por Ferdinand Porsche, o mesmo dono da marca Porsche, né? E por que Hitler escolheu o carro do Ferdinand Porsche, não um carro de outras marcas, como a Tatra, por exemplo? É porque o Ferdinand Porsche ele era um ótimo construtor e já tinha provado isso. Para vocês terem uma ideia, na década de 20 ele já tinha construído o carro elétrico. Que legal. Então o Hitler, ele olhou para aquilo e falou, meu, esse cara aí é o cara fera que vai construir um carro do povo, que Volkswagen significa carro do povo. Por quê? A Alemanha estava totalmente quebrada pela Primeira Guerra Mundial. A quantidade de carros per capita que a Alemanha tinha era muito inferior a outros países. Os únicos que tinham carro na Alemanha eram os ricos. E o Hitler queria mudar isso, ele queria fazer que o carro fosse acessível para todo mundo. Então, Hitler, ele que encabeçou essa criação desse veículo e para disseminar aí e ficar como carro para todo mundo, né? O carro de todos aí, né? Renan, você acha que o Fusca deixou algum legado para os carros atuais? Alguma coisa que ele fez de novo que influenciou? Olha, Aninha, não sei te falar, acredito que não. Eu acho que o único legado que o Fusca deixou de uma maneira geral é pela simplicidade. Sim. Né? Simplicidade e robustez. Mas há de convir comigo que nenhum carro atual é simples e muito menos robusto. É verdade. Então, verdade. Se deixou algum legado, com certeza os carros de hoje em dia não pegou nenhum legado que o Fusca deixou. E Renan, você tem alguma curiosidade além do nome do Fusca pra falar pra gente? Curiosidade, Ninha?
Uma curiosidade interessante, que essa eu lendo sobre, eu acabei vendo, é que o Fusca ele foi criado pelo Hitler, né? Sim. Aí houve a Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Volkswagen foi totalmente bombardeada e ela foi focada em fabricar materiais bélicos. E aí no final da guerra, quando os ingleses ocuparam, né, as terras alemãs, quem potencializou a venda e utilização do Fusca foram os ingleses, nem tanto os alemães. Então aquele legado que o pessoal fala que foi criado pelo Hitler, nazista e tal, na verdade eu acho que perpetuou muito mais pelos ingleses utilizaram o velho Fusquinha do que pelos o próprio... próprios alemães. Exatamente, então fica essa característica aí que quem potencializou foram as forças que ocuparam a Alemanha, que foram os ingleses, que utilizavam muito o carro e mandavam esse carro aí para a própria Inglaterra para utilizar lá. Muito bom, muito legal. Eu não sabia dessa parte. Essa parte não, essa característica não. Bastante balanço, bastante barulho. Chegamos então Na faculdade. E eu vou ser despachada agora. Despachada mais uma vez. Despachada mais uma vez. Obrigada, Renan. Valeu, Ninha. Obrigado pelas perguntas, foi top. Quero agradecer a plateia aí, muito obrigado. Oi, boa noite. Oi, tchau, tem que falar. Tchau. Valeu, galera. Deixe suas perguntas sobre o vídeo de hoje. O tema é Fusca. A gente vai ler no próximo vídeo aí. Um grande abraço a todos. Obrigado por ter ficado até aí, galera. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau.